Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do propósito de leitura da Palavra de Deus. Hoje, mais um dia, vamos ler um pouco da Bíblia Sagrada. Então, se você chegou aqui nesse canal, chegou nesse vídeo, caiu de paraquedas, pode ter certeza que não foi por acaso. Amém? O Senhor te convida hoje, venha fazer parte desse propósito, venha caminhar conosco, vamos ler todos os dias a Bíblia juntos, amém? Fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa alma, ouvindo Deus falar conosco. Apenas 15, 20 minutinhos por dia, representa menos de 1.000% do seu dia, amém? Então venha fortalecer a sua caminhada cristã, é uma bênção, amém? Só coisas maravilhosas para a sua vida. Agora vamos orar ao Senhor, agradecendo pela oportunidade, e de seguida vamos iniciar nossa leitura. Hoje vamos começar um novo livro de Crônicas, amém? Oremos ao Senhor agradecendo pela sua grande misericórdia. Senhor Deus e eterno Pai, Deus, te louvo pela tua bondade, te louvo pelo teu infinito amor. Ó Deus, obrigado pela tua graça ser renovada mais uma vez sobre nossas vidas. Obrigado, Senhor, pela bênção, pelo dom da vida, pela dádiva, ó Senhor. Obrigado pela saúde. Obrigado por estender sempre as tuas mãos sobre nossas vidas, por nos proteger, por livrar, ó Pai, de acidentes, de coisas que talvez, com certeza, ó Pai, nós nem imaginamos, ó Pai, que o Senhor tem intercedido por nós, tem cuidado de nós. Senhor, perdoa nossos pecados, nossas falhas, e se faz presente, ó Pai, neste dia. Espírito Santo, abre nossa mente para o entendimento, abre nosso coração, continua fortalecendo, ó Pai, nossa caminhada neste propósito, para aprender mais de Ti. Reconhecemos que sem Ti nada somos e que precisamos da Tua presença em nossa vida. Senhor, oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo. Amém. Glória a Deus. Vamos lá iniciar nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Mas antes de iniciarmos a leitura, como de costume, antes de iniciarmos um novo livro, um resumo, um panorama geral, abordando do que é que se vai tratar essa leitura. Como vocês sabem, é um livro ainda do Antigo Testamento e que basicamente ele vai recontar parte da história do povo de Israel, mas com um foco diferente dos livros de Samuel e Reis. Ele foi um livro escrito após o exílio babilônico para lembrar os israelitas de sua identidade, de suas origens, da importância de permanecerem fiéis a Deus. Nos primeiros capítulos vamos ver as genealogias, depois a morte de Saul, o reinado de Davi, o grande foco, vamos ver sobre o templo. Ou seja, é uma leitura maravilhosa. Então já peço que os irmãos deixem o seu like e vamos agora mergulhar um pouco mais na palavra do Senhor. Amém? 1 Crônicas, capítulo 1. Todos encontraram? Amém? Os descendentes de Adão. Começa da seguinte forma. Adão foi pai de Sete. Sete foi pai de Enos. Enos foi pai de Cainã. Cainã foi pai de Maalalel. Maalalel foi pai de Jared. Jared foi pai de Enoque. Enoque foi pai de Matusalém. Matusalém foi pai de Lameque. E Lameque foi pai de Noé. Noé foi pai de 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Dando continuidade, versículo 5, os descendentes dos filhos de Noé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Os descendentes de Gomer foram os povos de Askenaz, de Rifate e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, da Espanha, de Chipre e de Rhodes. Os filhos de Cã foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes, isto é, dos povos de Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os descendentes de Cuxi foram os povos de Sebá, Avilá, Saptá, Ramá e Sapteca. Os descendentes de Ramá foram os povos de Sabá e Dedã. Cuxi foi pai de um filho chamado Nimrode, que se tornou o primeiro grande conquistador do mundo. Os descendentes de Egito foram os povos de Lídia, Anã, Liabe, Naftu, Patros, Caslu e Creta. Os filhos de Canaã foram Sidom, o mais velho, e Et. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes.
Canaã também foi o antepassado dos jebuseus, dos amorreus, dos girgaceus, dos heveus, dos arquitas, dos sineus, dos avaditas, dos zemareus e dos amateus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude, Arã, Uz, Ul, Jeter e Meseque. Eles foram os antepassados dos povos que trazem os seus nomes. Arpaxade foi pai de Selá, e Selá foi pai de Eber. Eber foi pai de 2 filhos. Um se chamava Peleg, porque no seu tempo os povos do mundo foram divididos. O nome do seu irmão era Joctã. Os descendentes de Joctã foram os povos de Almodá, Selefe, Azarmavé, Zera, Adonirão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Os descendentes de Sem. A linha de famílias de Sem a Abrão foi a seguinte: Sem, Arpaxade, Selá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera e Abrão, também conhecido como Abraão. Os descendentes de Ismael, versículo 28. Abraão foi pai de 2 filhos que se chamaram Isaque e Ismael. Os filhos de Ismael foram os chefes de 12 tribos: Nebaiote, o seu filho mais velho, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temá, Jeto, Nafis e Quedmá. Abraão teve uma concubina chamada Quetura, e ela lhe deu 6 filhos. Os nomes deles foram Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã foi pai de 2 filhos, Sabá e Dedã. Midian foi pai de 5 filhos, Efa, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Os descendentes de Esaú. Isaque, filho de Abraão, foi pai de 2 filhos, Esaú e Jacó. Os filhos de Esaú foram Elifaz, Reuel, Jeús, Jalã e Corá. Elifaz foi o antepassado das seguintes tribos: Temã, Omar, Zefo, Gaetã, Kenaz, Timna e Amaleque. Reuel foi o antepassado das tribos de Naate, Zera, Sama e Misa. Os primeiros moradores de Edom. Os primeiros moradores de Edom eram descendentes dos seguintes filhos de Seir: Lotã, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Ori e Omã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Sobal, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Zibeão, que foi pai de 2 filhos, Aías e Aná. Aná foi pai de Dizon, e Dizon foi o antepassado dos grupos de famílias de Arão, Esbã, Itran e Querã. Ezer, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Bilã, Zavã e Jacã. Dizan, que foi o antepassado dos grupos de famílias de Uz e Arã. Os reis de Edom, dando continuidade. Os seguintes reis governaram a terra de Edom, um depois do outro, no tempo em que Israel ainda não tinha rei. Belá, filho de Beor, da cidade de Binaba. Jobabe, filho de Zera, da cidade de Bosra. Uzã, da região de Temã. Hadad, filho de Bedade, da cidade de Avite. Ele derrotou os midianitas numa batalha na terra de Moabe. Sanlá, da cidade de Masreca. Saul, da cidade de Reobote do rio Eufrates. Baal-Anã, filho de Acbor. Hadad, da cidade de Paú. O nome da mulher dele era Meetabel, filha de Matrede e neta de Mesaabe. O povo de Edom estava dividido nas seguintes tribos: Timna, Alva, Jetete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irão. Glória a Deus. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1, tratando da genealogia, é bem normal nos primeiros capítulos. Se porventura houve alguma pronúncia errada ou equivocada, os irmãos perdoem. Amém. Agora vamos ler apenas mais um capítulo para encerrar a leitura no dia de hoje. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 7. Amém.
Atos capítulo 7, a defesa de Estevão. Todos encontraram? Vamos iniciar? Amém? Começa da seguinte forma: o grande sacerdote perguntou a Estevão: o que essas pessoas estão dizendo é verdade? Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O glorioso Deus apareceu ao nosso antepassado Abraão quando este morava na região da Mesopotâmia, antes de ir morar na cidade de Harã. E Deus lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da Caldeia e foi morar em Harã. Depois que o pai dele morreu, Deus trouxe Abraão para esta terra onde vocês agora estão morando. Ele não deu a Abraão nem mesmo um palmo desta terra, mas prometeu que ia lhe dar toda esta terra e que depois ela seria dos seus descendentes. Quando Deus fez essa promessa, Abraão ainda não tinha filhos. Ele disse a Abraão: os seus descendentes vão viver como estrangeiros em outra terra. Ali eles serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. E Deus disse ainda: eu castigarei a nação que os escravizar. Depois disso, eles voltarão daquela terra e me adorarão neste lugar. Deus deu a Abraão a cerimônia da circuncisão como prova da aliança que fez com ele. Por isso, Abraão circuncidou o seu filho Isaque uma semana depois do seu nascimento. Isaque circuncidou o seu filho Jacó e Jacó fez o mesmo com os seus 12 filhos, os patriarcas. Estevão continuou: os irmãos de José tinham inveja dele e o venderam para ser escravo no Egito. Mas Deus estava com ele e o livrou de todas as suas aflições. Quando José apareceu diante de Faraó, rei do Egito, Deus lhe deu sabedoria e modos agradáveis. E Faraó o nomeou governador do Egito e do palácio do rei. Depois houve falta de alimentos e muito sofrimento no Egito e em Canaã, e os nossos antepassados não tinham mais o que comer. Mais tarde, Jacó ouviu dizer que no Egito havia trigo e mandou pela primeira vez os nossos antepassados até lá. Na segunda vez, José contou aos seus irmãos quem ele era, e Faraó ficou sabendo da família de José. Então José mandou buscar o seu pai Jacó e todos os seus parentes, a fim de irem para o Egito. Eram 75 pessoas ao todo. Jacó foi para o Egito e ali ele e os nossos antepassados ficaram morando até o dia da morte deles. Depois, os corpos deles foram trazidos para Siquém e postos no túmulo que Abraão tinha comprado dos descendentes de Amor por um certo preço. Quando estava chegando o tempo de Deus cumprir o juramento que havia feito a Abraão, o nosso povo tinha aumentado muito no Egito. Então, um rei que não sabia nada a respeito de José começou a governar o Egito. Esse rei enganou e maltratou os nossos antepassados, a ponto de obrigá-los a abandonar as suas próprias criancinhas para que elas morressem. Nesse tempo, nasceu Moisés, que era uma linda criança, e durante 3 meses os seus pais cuidaram dele em casa. Mas quando tiveram de abandoná-lo, a filha do rei o adotou e criou como seu próprio filho. E assim ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios e se tornou um homem que falava e agia com autoridade. Estevão disse ainda: quando Moisés já estava com 40 anos, resolveu ir ver a sua gente, os israelitas. Ali viu um egípcio maltratando um homem do seu povo. Então defendeu o israelita e o vingou matando o egípcio. Moisés pensava que os israelitas entenderiam que Deus ia libertá-los por meio dele, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu 2 israelitas brigando e, tentando apartar a briga, disse: homens, escutem, vocês são irmãos, por que estão brigando? Mas aquele que estava maltratando o outro empurrou Moisés para um lado e disse: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio ontem? Quando Moisés ouviu isso, fugiu do Egito e foi morar na terra de Midian, e ali nasceram 2 filhos dele. 40 anos mais tarde, quando Moisés estava no deserto, perto do Monte Sinai, um anjo apareceu a ele no meio do fogo de um espinheiro que estava queimando. Moisés ficou admirado com o que estava vendo e chegou perto para ver melhor. Então ouviu a voz do Senhor que disse: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó.
Moisés tremia de medo e não tinha coragem de olhar. Então o Senhor disse: tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. Eu tenho visto como meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido os gemidos deles e desci para libertá-los. Agora vou mandar você para o Egito. E Estevão continuou: esse mesmo Moisés foi rejeitado pelo povo de Israel. Eles lhe perguntaram: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Deus enviou esse Moisés como líder e libertador com a ajuda do anjo que apareceu no espinheiro. Foi ele quem tirou os israelitas do Egito, fazendo milagres e maravilhas naquela terra e também no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Foi esse mesmo Moisés quem disse aos israelitas: do meio de vocês, Deus escolherá e enviará para vocês um profeta, assim como ele me enviou. Foi Moisés quem esteve com os israelitas reunidos no deserto. Ele esteve lá com os nossos antepassados e com o anjo que falou com ele no Monte Sinai. E foi Moisés quem recebeu e nos entregou as mensagens vivas de Deus. Os nossos antepassados não quiseram obedecer a Moisés, mas o rejeitaram e queriam voltar para o Egito. Eles disseram a Arão: faça para nós deuses que irão à nossa frente. Não sabemos o que aconteceu com Moisés, aquele homem que nos tirou do Egito. Então fizeram uma imagem em forma de bezerro e mataram animais para oferecer a ela como sacrifício. Depois deram uma festa em honra da imagem que eles mesmos tinham feito. Mas Deus se afastou deles e deixou que adorassem as estrelas do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó povo de Israel, não foi para mim que vocês mataram e ofereceram animais em sacrifícios durante 40 anos no deserto. Vocês carregaram a barraca do deus Moloque e também a imagem da estrela de Raifã, o deus de vocês. Esses eram ídolos que vocês tinham feito para adorar, por isso vou mandar vocês para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham consigo a tenda da presença de Deus. Essa tenda foi feita como Deus tinha mandado Moisés fazer, de acordo com o modelo que Deus lhe havia mostrado. Eles tinham recebido a tenda dos seus antepassados e a levaram quando foram com Josué e conquistaram as terras das nações que Deus expulsou de diante deles. A tenda ficou lá com eles até o tempo de Davi. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem construiu a casa de Deus. Porém, o Altíssimo não mora em casas construídas por seres humanos, como disse o profeta. O céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado onde descansam os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? Como conseguiriam construir um lugar onde eu pudesse morar? Por acaso não fui eu quem fez todas as coisas? E Estevão terminou dizendo: como vocês são teimosos, como são duros de coração e surdos para ouvir a mensagem de Deus. Vocês sempre têm rejeitado o Espírito Santo, como os seus antepassados rejeitaram. Qual foi o profeta que os antepassados de vocês não perseguiram? Eles mataram os mensageiros de Deus, que no passado anunciaram a vinda do bom servo, e agora vocês o traíram e o mataram. Vocês receberam a lei por meio de anjos e não têm obedecido a essa lei. Glória a Deus. Dando continuidade, já finalizando a leitura no dia de hoje, a morte de Estevão. Versículo 54. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Glória a Deus. Leitura poderosa. Comente aqui abaixo se você sabia como foi que Estevão tinha morrido. Se você sabia que Estevão foi morto apedrejado
comente aqui, eu sabia. Se não sabia, comente, eu aprendi no dia de hoje. Amém? O Senhor é justo, fiel e maravilhoso. Vamos orar agradecendo ao Pai. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Criador de todas as coisas, do céu, dos mares, do universo. Ó Pai, como Tu és belo, como Tu és poderoso. Em Ti, ó Pai, eu me regozijo. Em Ti, ó Pai, eu sinto alegria no coração. Obrigado pela Tua presença, ó Deus. Ó Espírito Santo, sonda os nossos corações. Vai de encontro às nossas necessidades e fala aquilo que nós precisamos ouvir. Coloque em nossos corações, ó Pai, cada vez mais um desejo ardente em buscar a Tua presença. Repreende todo mal que se levante contra as nossas vidas, trazendo desânimo, cansaço, ó Pai. Que as distrações, ó Pai, não venham sobre nós a fim de fazermos parar, mas que nós venhamos cada vez mais nos fortificar na Tua presença, na Tua palavra para Te buscar, porque sem Ti, ó Pai, nós somos perdedores, mas em Ti somos mais que vencedores. Obrigado por tudo, ó Senhor, nos dá um dia abençoado, abençoa a vida de todos que aqui se fazem presentes, em nome de Jesus. Assim oramos e Te agradecemos. Amém. Louvado seja o Teu santo nome. Glória a Deus, que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida. Amém. Amanhã estaremos juntos novamente para mais uma vez lermos um pouco da palavra do nosso Deus. Fiquem na paz e até amanhã. Até a próxima leitura. Fiquem com Deus.